Vamos lá, queridos. Então, dando continuidade ao que a gente estudou na última aula, lembrando que a gente viu basicamente a parte de fatorial e tudo mais, já teve uma noção do princípio de contagem, claro, mas a gente ficou um pouco mais preso ali, enfim, analisando a ideia de fatorial e vendo como é que a gente pode aplicá-la já em alguns casos com interpretação. A gente vai seguir nessa linha de análise combinatória, só que agora entrando um pouco mais de cabeça de fato, tá? Então, qual é a ideia, queridos? Até então, a gente estava um pouco restrito, assim, pensando de maneira simples, né? Nas seguintes ideias, seguintes exemplos. Imagina lá que a gente tem um conjunto de A, B, C, D, E, sei lá, tá? Então, não importa muito não. Aliás, eu falei né? Vocês falariam desculpa. Mas de qualquer maneira, né? A, B, C, D, E. Eu viro para vocês e falo, galera, eu quero pegar dentro desse conjunto e juntar, né? Criar uma sequência de letras de 3 casas. Né? Ou seja, eu quero pegar dali 3 letrinhas, né? A princípio, a gente viu, e essa teoricamente seria a maneira mais simples, né, sem pensar muito, sem interpretar muito, que se eu tenho 5 letras aqui, eu tenho 5 opções para essa casa, 5 opções para essa casa e 5 opções para essa casa. A gente teria lá, então, 5 ao cubo. Né? É essa a ideia. É claro que a gente começou a ver dentro das próprias questões que isso aqui nem sempre é possível, isso nem sempre é verdade. Num caso muito tranquilo, e a gente chegou a fazer, então nada muito novo, é imaginar pessoas, né? Imagina lá que eu tenho, por exemplo, João, Pedro, estou pegando nomes curtos, tá? Que eu não estou usando o nome de ninguém muito função disso, tá? E, pô, sei lá, Lucas, não sei, tá? Enfim. Eu viro para vocês e falo, galera, João, Pedro e Lucas, eles vão entrar numa corrida. Lembrando que a gente fez uma questão semelhante a essa, né? E eu quero saber quantas formas possíveis eles podem chegar, né, à colocação deles. E a gente começa a pensar da seguinte forma. Enquanto que ali em cima a gente estava meio que preso a letras, né? Preso não, mas a gente estava soltinho com relação a letras, quer dizer, se eu usar o A, eu posso usar o A de novo, não tem problema, quer dizer, aqui pode ser A, aqui pode ser A, aqui pode ser A, não tem problema nenhum, eu não botei nenhuma restrição nisso. No caso de pegar pessoas, eu não consigo repetir a pessoa. Se eu já, entre aspas, tá? Por favor, com todo carinho. Se eu já usei o João, eu não posso usar o João de novo. Faz sentido ou não, queridos? Então, se eu pensar, por exemplo, num pódio, que aliás foi uma questão muito semelhante que a gente fez, então pensando lá, chegada de corrida, né, não sei o quê. Qual é a ideia? Se eu já usei o João aqui, cara, eu não posso usar o João aqui. Se eu usei Pedro aqui, eu não posso usar Pedro aqui. Ou seja, para a primeira colocação, né, isso pondo uma ordem, poderia ser de terceiro para primeiro, primeiro para terceiro, de fato não vai importar muito, né? Eu poderia ter o João em primeiro, o Pedro em segundo, o Lucas em terceiro. Mas eu posso ter também o Pedro em primeiro, o João em segundo e o Lucas em terceiro. Ou ainda, até brincando com esse primeiro aqui um pouquinho da crise, eu posso manter o João em primeiro, mas trocar a ordem aqui, ó, de Lucas e Pedro. Ah, professor, e aí? Nesses casos, ó, queridos, sem zoar, hein, de novo, olha que belo, o HyperFX, né? Eu para vocês que é tudo tecnologia de primeira, queridos, tudo tecnologia de primeira. Então, estou lá no meu HyperFX, né? E aí, voltando, o que eu quero dizer com isso? Que nesse caso, a colocação deles impede que eu repita-os. Né? E a ordem não importa. Né? Ou seja, eu tenho 3 opções para essa casa, né? João, Pedro e Lucas. Eu vou ter 2 nesse caso aqui, queridos, claro, né? Eu já usei um deles. E finalmente, eu tenho uma aqui. Ou seja, apareceu o que a gente conversou na classe passada, né? Que ela seria o 3 fatorial. Faz sentido ou não? Sossegado? Tranquilo? E aí, repara que nesse caso, porque eu estou pegando, né, 3 casas e 3 nomes. Agora, e se a gente tivesse essa situaçãozinha aqui, né? Eu, na verdade, estou vendo ali João, Pedro e Lucas e eu só tenho 2 lugares. Né? Eu até acho que falei desse mesmo exemplo, mas já que a gente está querendo ver quantas possibilidades de uma partida ali, né? Enfim, usando João visitando Pedro ou João visitando Lucas, vocês vão entender já porque não é simplesmente pegar só João e Pedro. Né? Por quê? Uma partida de João e Pedro seria a mesma coisa que uma partida de Pedro e João. Mas a gente vai entrar nesse detalhe daqui a pouquinho. Então, o que eu quero dizer é, se eu quero pegar esses caras e botá-los em 2 casas agora, né, arranjá-los em 2 casas, eu vou pegar lá, 3 opções na primeira, 2 opções na segunda. Ah, se fosse uma casa só. Pera, se for uma casa só, vai ter 3. Né? É essa a ideia aqui. Tranquilo ou não? Traduzindo, jovens, o que eu estou querendo passar para vocês é que nessas situações, e isso a gente teoricamente já viu, basta você botar lá, ó, tem 3, tem 2, tem 1, e aí subtraindo. Agora, se eu tivesse, e aí vamos começar a melhorar um pouco, né? A situação de novo, né? Sei lá, pegar mais gente. 5 pessoas, tá?
Vamos supor que eu tenho 5 pessoas e eu quero agrupá-las nesse pódio de 3 lugares. 5 pessoas quaisquer, não importa, tá? E aí, nessa situação, eu teria nesse pódio de 3 lugares, ó, 5 opções para o primeiro, 4 para o segundo, 3 por terceiro. E aí entra naquilo que eu estava conversando com vocês. Quando eu pego essa conta aqui, essa cara, né, de conta, ela se assemelha muito ao fatorial, só que ela é interrompida, né? E repara que se eu quisesse escrever de alguma maneira, eu poderia falar que essa conta, ela nasceu de um 5 fatorial sobre um 2 fatorial. Professor, por que eu poderia escrever dessa forma? Ué, 5 fatorial não é 5 vezes 4 vezes 3 vezes o 2 fatorial? Dividido por 2 fatorial. E aí, queridos, ó, você mataria. Suave ou não? Tranquilo? Então, tudo isso, né, tudo que a gente falou agora, é para você começar a lembrar que a gente, de fato, já operou com a primeira função, digamos assim, não é função, né? Mas essa primeira relação que a gente vai trabalhar aqui, ela, teoricamente, ela já está um pouquinho no sangue de vocês, mas é a ideia justamente de arranjar determinados elementos. É a ideia de arranjo. E quando é que a gente vai pensar no arranjo, queridos? Quando, de fato, a ordem ela importar. Ou seja, falar João e Pedro é diferente de falar Pedro e João. Ah, professor, mas vai sempre assim? Não. Olha o exemplo que eu dei agora há pouco, né? Numa partida de tênis, a partida de Pedro com João é diferente de João com Pedro. E toma cuidado, que eu sei que a galera que gosta de futebol, de repente, vai questionar, ah, professor, mas pô, não é bem assim. É claro, né? Quando você trabalha, por exemplo, na ideia de futebol, você tem lá a ideia de visitante e enfim, o dono da casa, né? Enfim. Mas, queridos, eu estou excluindo essa ideia. Estou pensando no seguinte, cara, se eu tiver um jogo entre Avaí e Figueirense, teoricamente é a mesma coisa que falar Figueirense e Avaí. Assim, é esse o princípio que a gente está trabalhando. Ou seja, a ordem ela não importa. E isso aí vai causar algumas alterações. Mas devagarinho, voltemos ao que estávamos falando outrora. Eu estou aqui falando de arranjo. Professor, de novo, quando é que eu vou usar arranjo? Quando a ordem importar. Né? Lembrando o exemplo que eu dei agora de João, Pedro e Lucas. Né? Você ter um pódio ali nessa ordem, João, Pedro e Lucas, é diferente de ter João, Lucas e Pedro. Né? E aí, nesse caso, a gente sim trabalhará com arranjo. E como é que é a carinha do arranjo? Ó, arranjo de N elementos em P casas. Então, por exemplo, no caso de João, Pedro e Lucas, a gente tem um arranjo de 3, né? E aí, supondo que o pódio é de 3 também, né? 3 a 3 ali, seria essa a ideia. Né? Tranquilo? Tudo bem, queridos? Fácil? Sim. Se eu tivesse, por exemplo, um arranjo de, sei lá, com 2, né? Um pódio de 2 lugares, eu teria um arranjo de 3, 2 a 2, né? Seria essa a ideia. Tranquilo? E como é que a gente faz essa continha? Ó, o arranjo vai ser n fatorial sobre n menos p fatorial. E aí, só para ver que eu não estou mentindo, né? Usa aqui o caso do João, Pedro e Lucas com 2 pódios, por exemplo, que vai ficar mais fácil, né? Então eu teria 3 fatorial, 3 menos 2, né? Lembra que o P representa o número de casas que eu estou apresentando, 3 menos 2 seria 1, né? E aí ficaria 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2, 6. E foi o que a gente conversou de fato, né? Ficaria 3 vezes 2. Beleza ou não, queridos? Tranquilo? Ah, professor, e o caso que você falou de 3, 3 a 3? Faz a conta, pô. Vai ficar 3 fatorial sobre 3 menos 3, porque são 3 pódios, né? 3 menos 3 dá 0. 0 fatorial a gente já falou que dá 1. Então, casando de novo com 6 possibilidades, 6 colocações. Ah, professor, e no caso que você falou de um lugar só, né? Só existe o campeão. Eu quero saber quantas formas de ganhar. É meio óbvio, né, que vão ser 3, porque são 3 pessoas. Mas só para vocês entenderem que a conta ela funciona de qualquer maneira, ficaria lá 3 fatorial sobre 3 menos 1, né, é um pódio, é um lugar só, estou querendo analisar só o primeiro lugar, enfim, o cara que ganha. Então eu teria lá 3 menos 1, 2 fatorial, cortaria com o 2 fatorial de cima e sobraria simplesmente o 3. Tranquilo ou não, queridos? Então, de novo, quando é que a gente vai trabalhar com a ideia de arranjo? Arranjo é quando a gente tem uma distribuição, a gente está fazendo uma alocação e a ordem desses caras importa. Tranquilo? Beleza? Diferente da combinação. Reparem, queridos, que no caso da combinação, a ordem não importa. É aquele exemplo que eu falei para vocês, né? Se eu estou alocando ali, por exemplo, partidas de futebol, né? E é tudo realizado no mesmo lugar, então para a gente tirar aquela variável de visitante e dono da casa, né? Então é tudo realizado no mesmo lugar, é um campeonato, sei lá, num campo de society, vamos supor que a gente se reúne e resolve fazer um campeonatinho de futebol entre nós. É essa a ideia que a gente tem que pensar. E aí a gente está tudo num campo society. Nesse campo society a gente vai montar times, não importa, e a gente quer fazer ali os encontros dos times, né? Eu digo os enfrentamentos dos times. Galera, o time do Carlos, né, contra o time do, sei lá, Robinho, né? Ou o time do Silvio, é a mesma coisa que o time do Silvio contra o time do Carlos, né? O time do Robinho contra o time do Carlos.
Não importa, né? É essa a ideia. Então a combinação vai ser trabalhada justamente nessas situações, na qual a ordem não vai importar. Então, um exemplo muito clássico de cair em questão para vocês é o cara virar e falar que vai fazer, por exemplo, um agrupamento de pessoas, né? Então você tem disponível, vamos supor, até para a galera de repente fazer algum concurso público aí, o cara vira e fala, não, porque você tem ali na repartição, né, dentro do órgão público, você tem 15 pessoas, você precisa montar uma comissão de 3 pessoas. Eu estou supondo, né? E eu quero saber quantas formas diferentes você pode montar aquilo. Pô, galera, você pegar lá dentro das 15 e montar essas 3 pessoas, é ordem que você montar, é óbvio, né, perdão, que você montar um grupo, né, de, sei lá, eu estou chutando o nome de novo, tá, queridos? André, Bernardo e Carlos, né, só para a ordem alfabética mesmo, André, Bernardo e Carlos, é a mesma comissão que montar Carlos, Bernardo e André. Né? Assim, a ordem não importa, a comissão será a mesma. E é nesses casos que a ordem não importa que a gente vai ter aí o princípio da combinação. A escrita é muito semelhante, né? A gente vai ter uma combinação de N, P a P. Né? Tem alguns livros, algumas literaturas que botam esse P aqui em cima. Né? Acho que o mais comum, pelo menos de ver em prova, e eu particularmente uso dessa maneira, é a combinação de N, P a P. E o cálculo, queridos, é N fatorial, quer dizer, o número de elementos que você tem fatorial, sobre o número de casas que você tem, o número de disponibilidades para encaixar esse elemento fatorial, vezes a subtração de N P fatorial. Quer dizer, se você parar para pensar um pouquinho, queridos, né, é você pegar o arranjo e dividir pelo P fatorial. Por que dividir pelo P fatorial? Porque justamente a ideia de ordem não está importando. Né? Eu posso simplesmente ter aquelas combinações que falamos outra hora. Né? Assim, eu posso ter, eu falei de André, Bernardo e Carlos. Né? Eu posso ter André, Bernardo e Carlos, Bernardo, André e Carlos, eu posso ter Carlos, Bernardo e André, e por aí vai. Isso não faz diferença. Tranquilo, queridos? Beleza? Então, dito isso, né, vista essa ideia principal, lembrando que a gente já conversou antes, vamos cair para dentro das questões. Pega a apostilinha aí, por favor. Vamos lá, queridos. Então, estamos na página 22, beleza? Questãozinha de número 1. Vamos juntos. Marcam-se 8 pontos distintos numa circunferência. Quantos triângulos com vértices nesses pontos podemos obter? Isso aqui eu tenho um pouco de medo na interpretação de vocês. Né? Fica ligado. Já que eu tenho lá a circunferência, tem pontos, não importa se são 8, 20 mil, não interessa, mas tem pontos. Nós vamos montar triângulos. Então, eu particularmente vou me ater aos pontos ABC. Tá? É lógico que poderiam ter infinitos ali, quer dizer, infinitos é exagero, mas poderiam ter vários, eu nem estou muito preso a isso. A ideia é, se a gente tem, por exemplo, o triângulo ABC, isso é diferente, né, do triângulo BAC. Assim, na teoria, quando a gente estuda matemática, na parte de geometria plana, a gente acaba dando um enfoque ali um pouco distinto. Ah, não, porque eu estou pegando o vértice aqui e tal. Mas, galera, assim, de maneira geral, tá? Aqui, de novo, eu não vou me prender muito à ideia da geometria plana, né? Enfim, não vou olhar tanto para o triângulo assim. Mas vamos pensar na questão da figura, de fato, tá? Não vamos nos ater a esses conceitos da geometria plana. Para a figura, você concorda comigo que o triângulo ABC é igual ao triângulo BCA, que é igual ao triângulo ACB e por aí vai? Quer dizer, a figura que eu vou estruturar dentro da circunferência não seria a mesma? E a ideia é, se a figura é a mesma, queridos, é porque eu tenho essa ideia, né, de trabalhar com os pontos sem necessariamente me preocupar com a ordem. Aliás, não me preocupando com a ordem. E por que isso é importante de definir, queridos? Porque se o triângulo ABC fosse diferente do triângulo ACB, por exemplo, a gente teria que pensar na ideia de... Fala você. Fala aí, preguiça, cara. Fala aí. Boa, arranjo. Quer dizer, se eu tenho ABC diferente de ACB, eu teria que pensar em arranjo. A ordem está importando. Lembra da questão do pódio que a gente falou agora há pouco. Tranquilo? Agora, nesse caso, queridos, a gente percebe que não. Né? O ABC ele vai ser igual ao BCA e por aí vai. Ou seja, é aquela ideia que a gente falou de montar a comissão. Não importa se eu tenho João, Pedro e Lucas ou Pedro, Lucas e João. A comissão, o grupo, é o mesmo. E é o que vai acontecer com o triângulo. E se isso está acontecendo, lembra, a gente não vai trabalhar com arranjo, a gente vai trabalhar com a ideia de combinação. A gente está combinando esses elementos. Beleza, queridos? E aí a gente já sabe então que vai usar lá. Combinação de N, P a P. E a formulazinha, queridos, é N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Suave? Tranquilo? Ah, professor, como é que ficaria aqui? Fácil, né? Agora voltando de fato para a questão. Ele fala que são, estou olhando aqui para o ladinho, queridos, por causa da postilinha, tá? Aqui a postilinha. Ele fala ali, marcam-se 8 pontos distintos, circunferência. Quantos triângulos? Galera, triângulos têm quantos vértices? Triângulos, fala aí, são 7, não, mentira. São 3, né, queridos? Claro. Então a gente tem combinação, né? De 8 pontos, né? 3 a 3. Ou seja, 8 fatorial sobre 3 fatorial. Botar direto, né, queridos? 8 menos 3, 5 fatorial. E aí já escreve, né, ó. O 8 fatorial é 8
vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial, sobre 3 fatorial, queridos, é 3 vezes 2, vezes 1, vou deixar sem 1 aí, vezes 5 fatorial. Corta 5 com 5, 3 vezes 2 dá 6, a gente acha aí 8 vezes 7, 56 possibilidades. Tranquilinho, queridos? Beleza? Fica ligado, né, que, se não me falha a memória, o gabarito da apostila, eu não vou lembrar, mas ele dá um valor diferente. Aqui, ó, ele fala de 28, né, e de fato é 56, tudo bem, queridos? Então toma nota aí para o Obséquio. De fato, a combinação que a gente teria ali é de 56. Então eu tenho 56 possíveis triângulos a serem montados nessa configuração. Tranquilo? Vamos para a questão número 2, direto. Considere o conjunto K igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? E ele quer saber quantos números com 4 algarismos distintos podemos formar a partir do conjunto K. Queridos, a gente poderia fazer como a gente montou até a aula passada, tá? Que seria a ideia de a gente botar as casinhas e montar, mas eu quero treinar o que a gente acabou de ver. Então assim, só para lembrar, eu não vou escrever, só pensa comigo. Se ele fala pra gente ali que eu tenho 4 algarismos, quer dizer, eu tenho 4 casas, e eu tenho 7 ao todo, né? E eu não posso ter repetição, ele fala de algarismos distintos, você teria 7 para a primeira casa, 6 para a segunda, 5 para a terceira e 4 para a quarta. Foi o que a gente fez até semana passada. Semana passada, olha, até a última aula. Então a ideia é 7, 5, 6, 4, e é isso, né? A gente montou dessa forma até agora. Você botar lá as casinhas e fazer esse decaimento. Só que a gente viu que, na verdade, a gente pode brincar de outra forma. Agora a gente tem uma formulazinha para brincar isso. Mesma coisa, mas sim, podemos usar e é o que a gente vai treinar. Que seria a ideia de quê, queridos? Fala para mim. Sim, repara que agora, quando eu monto essas casas, eu vou mudar um número, cara. O número, eu vou pegar como exemplo, tá? Mas o número 1234, ele é diferente do número 4123. Ou seja, a ordem que eu estou alocando esses números, ela importa. Se a ordem importa, eu tenho arranjo. Arranjo de N, PAP. E aí, queridos, esse arranjo de N, PAP, ficaria lá pra gente, né? N fatorial sobre N menos P fatorial. Fechado, queridos? Nesse caso, ficaria como? Veja, são 7 algarismos para 4 casas. Então, eu tenho um arranjo de 7, 4 a 4. 7 fatorial sobre 7 menos 4 fatorial. Não sei porque eu botei 7 menos 4, porque depois 3 direto. Mas, enfim, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre o 3 fatorial. Queridos, corta. E aí, olha o que aparece, jovens. O que eu tinha conversado com vocês, né? Repara, ó. Primeira casinha, que é do primeiro algarismo, 7 opções. Segunda casinha, 6, 5 e 4. É aquela ideia que a gente conversou, só que quando a gente formalizou isso numa fórmula de arranjo. Quer dizer, questões mais trabalhosas, maiores, mais esquisitas, você não precisa ficar mais desenhando e botando casinhas. Você já sabe, cara, a ordem vai importar, o algarismo está mudando. Quer dizer, como eu falei há pouco, né? O 1234 ele é diferente do 4123, então necessariamente eu tenho sim a situação de arranjo. E nesse caso, queridos, a gente teria aí, 7, 6, 5, 4, 5 vezes 4, 20, 7 e 6, né, 42, 840, né? Vamos tá lá. 840. Beleza? É múltiplo disso? Não, tranquilo. Tudo bem, querido? Suave. Então, de novo, tá? A primeira questão, nem tanto, até dá para montar, de verdade, dá pra gente tentar brincar com isso, sim. Mas acho que fica muito mais fácil se aplicar direto à relação de combinação, minha opinião. Mas na questão de arranjo, cara, repara que é igual, né? Não tem um trabalho a mais, você nem precisa raciocinar muito mais. Mas como eu disse, em situações ali que você tem uma gama muito grande, muitas casas, muitos elementos, acho que a formulazinha de arranjo sim ajuda e bastante. Beleza, queridos? Então, continuando. Vamos lá, queridos, vamos nós. Estamos na questão número 3, beleza? Lembrando, claro, página 22. Antônio e Bruno são membros atuantes do Grêmio Estudantil e estão se formando numa turma de 28 alunos. Uma comissão de formatura com 5 membros deve ser formada para a organização dos festejos. Quantas comissões podem ser formadas de modo que Antônio e Bruno sejam membros? Eles tomam um pouco de cuidado, né? O que ele está falando para a gente é que eu tenho lá um conjunto de 5 pessoas, né, que seria a comissão, mas ele já está fixando nessa comissão Antônio e Bruno. O que isso quer dizer? Que eu não tenho 2 casas disponíveis. Ah, professor, e ele fez isso por quê? Na verdade, ele faz uma estratégia de tentar te confundir um pouco. Deixa eu te explicar. Se ele tivesse, por exemplo, ou melhor, se você tivesse ido na pegadinha dele, você pensaria, não, eu tenho Antônio e Bruno, mas eu posso ter Bruno e Antônio. E aí você multiplicaria por 2 o que você achar, não importa como você fizesse, mas a ideia é que no final você acabaria multiplicando por 2. E repara
que, cara, cuidado, né? Entra naquele caso de comissão que eu falei para vocês, até falei da repartição pública no caso da matéria. Aqui, a ordem não importa, queridos. Né? Se eu tiver Antônio, Bruno, Carlos, Daniel e Eduardo, né? Peguei a ABCDE só pra gente ficar mais fácil, né? Não importa se eu pegar o Antônio e trocar de lugar com o Eduardo, né? Se ficar Eduardo, Bruno, Carlos, eu esqueci, Carlos, Daniel e sim, né, o Antônio, cara, não faz diferença, é uma comissão. Né? Não tem primeiro e segundo lugar. É um grupo de pessoas. Ou seja, quando eu faço a exclusão, de boa, galera, isso não muda em nada para a minha resolução. Né? O que eu vou ter, então, a partir de agora? Eu tenho, para essas 3 casas, que alocar o número de alunos que eu estou ali na situação. No caso, ele fala para a gente na questão que ao todo são 28 alunos. Lembra que a gente vai tirar Antônio e Bruno, eles já estão na comissão, então ele ficaria com 26. E, de novo, reforçando, nesse caso, a ordem importa? Não, né? Tem certeza que vocês responderam em casa. Não, a ordem não importa. Se a ordem não importa, a gente está falando de uma... Fala lá. De uma combinação. É essa a ideia. Então, queridos, eu vou ter aqui combinação. Professor, de quantos para quantos? Ué, você tinha 28 alunos. Tirou o Antônio Bruno, você ficou com 26 alunos. E você tem 3 casas, 3 lugares para alocar essa galera. Então, a gente teria, ó, queridos, já aplicando direto na formuletinha, hein? Vamos junto. 26 fatorial sobre 3 fatorial. E aí, direto, tá, jovens? 26 menos 3, 23 fatorial. Ou seja, a gente tem lá 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 fatorial sobre 3 fatorial, que eu vou botar aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 23 fatorial. Queridos, 23 fatorial mata 23 fatorial. 3 vezes 2 é 6. 6 mata 24. Sobra 4. E aí a conta fica fácil. Ó. 4 vezes 25, 100. Vezes 26, a gente tem aí 2,6 com 0, 0. Né? Então, 26... desculpa, 2.600. 2.600, 2.000... Ali, letra A. Fácil, queridos. Assim, a única atenção que eu tenho para chamar com vocês, caso apareça algo semelhante aí na prova, é essa, né? Cuidado para não confundir arranjo com combinação. Né? Aqui, por exemplo, se a gente pensasse em arranjo de fato, repara que a ordem de Antônio Bruno, Antônio Bruno, iam importar para a gente. Né? A gente teria de fato isso que eu falei para vocês. Eu teria o arranjo aqui, né, de 26, 3 a 3. E eu iria multiplicar por 2 porque eu poderia mudar esses 2 caras de lugar. Né? Eu poderia pegar Antônio e Bruno e Bruno e Antônio. Então a ordem ela estaria importando, né? Se fosse uma competição dos melhores alunos entre os 28. Né? É essa a ideia, a gente teria que pensar na ordem. Então fazendo arranjo, multiplicando por 2 ali em função de ter Antônio e Bruno fixos. Mas nesse caso, eles é uma comissão, um grupo. Eu sei que eu estou enchendo o saco com isso, mas é porque isso cai e tenho medo que vocês se confundam de alguma forma. Então, de novo, percebeu que a ordem não importa, é um grupo, né? E dentro desse grupo não vai ter diferença se Antônio e Bruno vem na frente, se Daniel está na frente, não interessa. A gente está falando de combinação. Fechado? Vamos à questão número 4, estamos juntos. A Câmara de Vereadores, eu falei errado, né? Não, eu falei mesmo. A Câmara, né? Eu falei Câmara. Enfim, a Câmara de Vereadores de uma cidade é composta por 11 vereadores, dos quais 5 são filiados ao partido A, inclusive o presidente da Câmara, 4 ao partido B e 2 ao partido C. De quantas maneiras diferentes podem ser escolhidos os membros de uma comissão composta por 2 membros do A, 2 do partido B e 1 do partido C, não sendo permitida a participação do presidente? Essa informação aí no final é bastante importante, por quê? A princípio a gente tem, olha lá em cima, ó, dos quais 5 são filiados ao partido A. Mas ele fala, inclusive o presidente. Se eu não posso usar o presidente, obviamente eu vou desconsiderar o presidente. Ou seja, eu não tenho 5, eu tenho 4. Tranquilo? Professor, como é que a gente pode montar então essa comissão? Galera, repara que são pedaços, né? Eu vou montar a comissão em pedacinhos. Então eu vou ter ali, né? Primeiro, partido A, tá? Para o partido A, vou dar aqui assim para especificar. Né? O partido A, a gente tem combinação de 4, 2 a 2. Professor, por que combinação? Queridos, repetindo o que a gente acabou de falar. No caso de combinação, a ordem não importa. Então eu estou montando um grupo. Né? Esse grupo não importa, né, se o, sei lá, Blubbles vem antes do Carubbles. Não interessa, por isso ele é de combinação. Beleza? Então combinação de 4, 2 a 2. Para o partido B, a gente teria lá a combinação também de 4, 2 a 2. Tá? Enfim, eu acho que todo mundo lembra, mas aqui é a combinação de 4, 2 a 2, porque eu estou excluindo o presidente, beleza, queridos? Não esqueçam disso, tá? Ele fala na questão que eu não posso utilizar o presidente é do partido A. Então eu estou tirando ele da jogada, sobrando apenas 4, beleza?
caso do partido B não, ele fala que são 4 mesmo e é isso que a gente vai encaixar. E o partido C, né, a gente teria lá, cadê que eu me perdi? 2 ao partido B e ele quer um lugar só. Então, combinação de 2, 1 a 1. Nem não gosto de fazer, mas beleza. Ah, professor, e aí? O que a gente vai fazer, né? A gente vai achar e vai somar? Não, cuidado, né? Queridos, tenta imaginar aquela ideia lá do início do princípio fundamental da contagem, né? Quer dizer, a gente acaba tendo uma ideia de princípio multiplicativo de fato. Por quê? Se eu tiver, por exemplo, cara, eu vou usar nomes de novo bem fictícios, tá? Mas Antônio e Bernardo, sabe? Tô carteando. Antônio e Bernardo aqui escolhidos. Aqui, se eu permutar com essa ideia, você repara que é como se fosse aquele princípio que eu falei lá no início da aula de gavetas, né? Quer dizer, quantos caminhos eu teria? Se eu tiver Antônio e Bernardo aqui, eu tenho esses caminhos. Se eu tiver, pô, sei lá, Bernardo e Carlos, eu tenho outros caminhos. Então a ideia de fato que é de princípio multiplicativo, né? Quer dizer, eu vou pegar esses elementos aqui e multiplicá-los entre si. É como se eu estivesse fazendo, como não? É isso, né? Mas como se eu estivesse fazendo alocações de casinhas, né? Eu tenho casinhas para o A, casinhas para o B, casinhas para o C. Quando a gente fez isso antes, né, na aula lá que a gente alocava os números ou os nomes, não importa, a gente não multiplicava uma possibilidade pela outra, justamente por essa ideia do princípio da contagem. É o que a gente está fazendo aqui. Então a gente vai pegar essa combinação de 4, 2 a 2, 4, 2 a 2, 2 no 1 e multiplicar todo mundo. E fica fácil, queridos, vê se não fica tranquilo. Ó. Combinação de 4, 2 a 2. A gente teria lá 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Ah, professor, por que 2? Lembra que é 4 menos 2. Né? Vezes, mesma coisa, né? Repetiu. 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. E aqui, eu sei que é meio bocó, mas 2 fatorial sobre 1 fatorial, 1 fatorial. Enfim, né? Queridos, já vamos na seguinte ideia. Eu vou fazer um pouco rápido aqui, mas se perder, por favor, grita aí, tá? Pode falar, eu vou escutar. Enfim, pergunta na classe. 4 fatorial, queridos, é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Você pode tirar um dos fatoriais. Então sobrou 4 vezes 3. E 2 fatorial, quer dizer, 2 vezes 1. Então é o próprio 2. Né? Vezes, mesma coisa, 4 vezes 3 sobre 2. Vezes, pô, aqui não tem graça, né? 1 fatorial, 1. Então vai ficar simplesmente o 2 aqui. Tudo bem, jovens? Corta, né? 2 com 2. Esse 2 com esse 4 aqui, por exemplo, vai sobrar 2. Então vai ficar 4 vezes 3, que é 12. 2 vezes 3, que é 6. Isso aqui daria pra gente 72 possibilidades, que é a opção de letra C, de como é bom estudar matemática. Tranquilo, querido? Suave? Então, de novo, né? Fiquem ligados nessa diferenciação de arranjo e combinação. E nesse caso aqui, a gente até apareceu, é um conceito novo, mas só para lembrar que existe essa ideia do princípio multiplicativo, né? Dos caminhos que você está seguindo. Né? Então, se eu tenho lá esses grupamentos e eu quero montar quantas formas possíveis desses grupamentos acontecerem, a gente pegou de cada partidinho e multiplicou entre si. Fechado, queridos? Tudo tranquilo? Vamos nós, queridos. Questão número 5, estamos na página 23, beleza? Vamos lá. Sobre uma reta, são marcados 7 pontos. Sobre outra reta, paralela à primeira, 3 pontos. O número de triângulos com vértices em 3 desses pontos é... Queridos, tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa questão, não é tão difícil, mas a gente tem que entender o seguinte. Pergunta toda, né? Um triângulo tem quantos vértices? Cara, pô, tem 3 vértices, óbvio, né? Brincadeira. Mas a ideia é a seguinte. Repara que eu tenho uma reta com 3 e outra reta com 7. E se eu tenho 3 pontos, né, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Eu posso pegar 2 pontos da reta que tem 7 pontos, ou eu posso pegar 2 pontos da reta que tem 3 pontos. Repara, né? Diferente do que aconteceu na questão anterior de comissão, que a gente tinha aquela combinação do partido A e a do partido B e a do partido C, agora a gente está falando de ou. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso ajuda bastante, né? O conectivo E, ele normalmente está associado ao produto. Né? E foi o que a gente fez na aula passada, é o princípio da contagem mais comum que a gente tem. Mas quando você fala ou, você realiza uma soma. Vê se não faz sentido, queridos. Eu tenho, por exemplo, dentro de uma relação qualquer, né? Eu e Anderson, por exemplo, né? Eu quero saber quantas hipóteses eu tenho de montar eu e Anderson numa fila, né? De 2 pessoas. Não importa, é o exemplo mais simples de todos. Mas eu tenho lá Anderson e eu, ou eu e Anderson. Quando eu falo ou, eu vou pegar a primeira hipótese somada a segunda. Né? Agora, se eu tivesse e, a ideia, né, o princípio que a gente tem é o princípio multiplicativo. Então, se isso acontece e isso acontece, a gente está de fato multiplicando. Por que eu digo isso aqui? Voltando à questão. Cara, de novo, eu tenho uma reta com 7 pontos
e eu tenho uma reta com 3 pontos. Eu posso escolher 2 pontos na primeira reta ou na segunda reta. Então como é? Repara o que a gente vai montar, queridos. A gente vai ter ali, então, né? A combinação, presta atenção, gente. Combinação de 7, 2 a 2, com a combinação de 3, 1 a 1. Pessoal, o que isso está fazendo? Eu estou falando que eu estou pegando 2 pontos, 2 vértices na reta que tem 7, e, olha o E aí aparecendo, por isso a multiplicação, e um ponto da reta que tem 3. Ou, né, qual é a hipótese de eu não fazer isso? Ou, olha aqui o ou, combinação de 7, 1 a 1, vezes combinação de 3, 2 a 2. Professor, explica agora. Se na primeira hipótese eu peguei 2 vértices, né, na reta de 7 pontos, a segunda hipótese, por isso ou, né, lembra? A gente está pegando ou eu faço isso, né, a gente está pegando um ponto da reta de 7 e 2 da reta de 3. Entendeu a ideia, queridos? Porque no caso do triângulo, por ter 3 vértices, eu não posso simplesmente fazer uma distribuição, entre aspas, uniforme. Não dá. Eu tenho 2 retas distintas. Então não tem como eu fazer dessa maneira. Né? É esse o princípio. Por isso que a gente monta dessa forma. Fácil, sossegado? Bom, agora são contas, né? Vamos a elas. 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 5 fatorial. Estou fazendo um pouco direto, mas sem medo de ser feliz. 3 fatorial sobre 1 fatorial, 2 fatorial, mais 7 fatorial sobre 1 fatorial, 6 fatorial, vezes 3 fatorial, 2 fatorial, 1 fatorial. Suave, né, queridos? E eu já vou bem direto, né? Lembrando, a gente teoricamente já treinou isso bastante. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5. Então sobra aqui pra gente, né? 7 vezes 6 sobre 2, vezes 3 vezes 2 fatorial, corta um 2 fatorial, sobra só o 3, né? Mais 7, corta com 6 aqui embaixo, vezes 3. Somente, né, queridos? Bem tranquilo. Isso, então, será igual, queridos, olha que beleza, ó, corta 2 aqui com 6, fica 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 7, 63. 7 vezes 3, 21. A gente chega aí a 84. Que seria justamente, vamos ver aqui, pastilhinha, letra, não tem letra, é 84. Beleza, queridos? Tranquilo? Vamos para a questão de número 6? Vamos nós. Cara, a grande vantagem, né, da gente montar essa aulinha aqui ao vivo, né? Ao vivo não, né? Desculpa, online, né, de ter gravado, é que ninguém vai embora, né, cara? Eu não preciso ficar triste quando vocês se levantam e me abandonam. Olha que beleza. Quer dizer, vocês podem até estar me abandonando, mas eu não estou sabendo, beleza? Então vamos lá, queridos. Questão número 6. A equação, opa, ele dá uma equaçãozinha pra gente, vamos tomar nota aí, ó. Combinação de x 3 a 3 menos arranjo de x 3 a 3 igual a menos 20x mais 20. Essa é a equação. Beleza, queridos? Ele quer saber da gente se possui uma solução, 2 soluções e por aí vai. E, queridos, assim, de maneira geral, né, o que a gente vai constatar, de maneira geral, isso não é uma regra não, até porque a gente teria que testar, mas é que se recair, por exemplo, uma função polinomial de primeiro grau, já deve acontecer, a gente vai ter uma única solução, né? Enfim, a gente vai testar, a gente vai até o final, a gente vai chegar à solução de fato. Mas só para vocês terem uma noção ali, se caísse uma polinomial de segundo grau, né, uma equação de segundo grau, a gente tecnicamente ali teria 2 raízes, então 2 valores. De novo, a gente teria que testar, até porque o delta poderia ser igual a 0, e a gente tem uma raiz só. Mas assim, é o termo geral, a gente vai brincar com isso aqui. Repara que é aplicação de fórmula, né? Não tem muito mistério não tem muita viagem não. É uma aplicação aqui de formazinha de combinação, então x fatorial sobre 3 fatorial x menos 3 fatorial menos, né, x fatorial sobre, aí aqui, queridos, lembra, né? É um menos outro, então x menos 3 fatorial. Isso igual, galera, eu vou até fazer uma graça aqui já. Eu vou botar o menos 20 em evidência. Tá? Não dá muita coisa não, mas menos 20 que multiplica x mais 1. Tranquilo? E aí a primeira graça que eu vou fazer, queridos, acompanha comigo, é pegar esse x fatorial sobre x menos 3 fatorial e botá-lo em evidência. E já manipulando um pouquinho. Repara só, o x fatorial eu posso reescrever como x
x menos 1, x menos 2, x menos 3 fatorial. Oh shit, por que eu botei um menos na frente do x, né? Perdão. X, agora sim, menos 3 fatorial. Isso sobre, lembra que eu botei em evidência, tá, queridos? Então, x menos 3 fatorial, multiplicando, né? Olha o que sobrou, queridos. Eu botei em evidência o x fatorial, sobrou 1 aqui e 3 aqui. Então, ó, 1, 3 fatorial, queridos, é 6, né? 3 vezes 2. E eu botei esse cara em evidência todo bonitinho, então, menos 1. Isso igual a menos 20 sobre, vezes x mais 1. Tranquilo, jovens? Show? Aí olha o corte, ó. Tranquilo? Beleza? E uma graça aqui, né? Agora que eu reparei que eu, na verdade, cometi uma gafe, aqui não é x mais 1 não, hein, queridos? Como eu botei o menos 20 em evidência, né? O que vai aparecer aqui é menos 1. Menos 20 vezes menos 1, apareceria aqui, né, o mais 20, né? Então, mesma coisa para cá, beleza? Tinha cometido essa gafezinha aí na matemática, beleza? Tranquilo, queridos? E aí, x menos 1, a gente pode cortar aqui com o x menos 1 desse lado, né? E aí apareceria o seguinte, galera, presta atenção para não se perder. Eu tenho desse lado aqui, ó, x que multiplica x menos 2. Né? E eu tenho essa subtração, 1/6 menos 1. Galera, 1/6 menos 1, essa continha aqui, ó, dá menos 5/6. Ah, professor, e daí? Dá menos 5/6. Ué, galera, menos com menos dá mais. 5 mata 20, fica 4. Então sobrou 6, que está aqui embaixo, não se esqueçam, multiplicando por 4, ou seja, 6 vezes 4 é igual a 24. Mas, calma, bizu, deixa assim mesmo. Deixa o 6 vezes 4. Enxergam por quê? X igual a 6 e 6 menos 2 é igual a 4. Então já chego direto na solução. X, de fato, será igual a 6. Ou seja, eu a princípio tenho uma única solução para esse sistema. Letra A de amor. Tudo bem, queridos? Tranquilo? Claro, né, eu fiz aqui a matemática, né, vocês sabem que eu gosto de cortar e tudo mais, mas para quem não entendeu, vai devagarinho ali, dá uma pausa e tenta fazer sozinho, né? Mas a ideia é assim, só para dar uma resumida. Eu cortei x menos 1 com x menos 1, né? Cortei o x menos 3 fatorial com x menos 3 fatorial, então sobrou x menos 2. Aqui eu fiz a conta de 1/6 menos 1, né? Lembrando que isso veio da evidência, então 1/6 menos 1 dá menos 5/6, tranquilo. E fiz o corte com menos 20, né? Se é menos e menos, ficou mais os dois. Cortei 5 com 20, ficou 4 desse lado. E o 6 passa multiplicando com o 4. Então ficou 6 vezes 4 aqui embaixo. Tranquilinho, queridos? Beleza? Questão light, acho que assim, a gente vai pegando a manha, claro. Talvez, a minha opinião, tá? A questão 5 seja até um pouco mais difícil. Você tem que interpretar ali, tem que enxergar aquele mais, né? Que vem do ou, lembra disso, né? O e multiplicando e o ou somando. Mas, cara, tranquilo, acho que sem muitos mistérios. Beleza? Vamos que vamos. Vamos lá, queridos, nossa saideira. Questão número 7. O jogo da Mega Sena, olha só a Mega Sena, né? Tão polêmica, digamos assim, nesses últimos momentos, né? Consiste no sorteio de 6 números distintos entre 1 e 60. Um apostador escolhe 20 números distintos e faz todos os 20, todas as combinações, né? Enfim, de 20 por 6 aí, jogos possíveis serem realizados com os 20 números. Se ele acertar os 6 números sorteados entre os 20 escolhidos, galera, repara que ele está botando já como condição melhor, como situação certa, que ele acertou, né, os 6 números ali sorteados. Enfim, além da aposta sorteada com a Sena, quantas apostas premiadas com a quina, 5 números corretos, ele conseguirá? Queridos, repara que acertar a quina significa que ele acertou os 6 números, e a ideia é que a gente tem que... É estranho falar isso, né? Mas é porque a gente pensa sempre em ganhar, claro, mas eu vou ter que me forçar a analisar errado um. A quina é isso, né? A quina é você chutar os números certos errando um. Então, como é que a gente pode montar essa ideia? Né? A ideia, de novo, de combinação, até porque os números não importa se ele jogou na ordem 10, 12, 23 ou 23, 12, não importa, né? O prêmio sai para aquela sequência ali que, enfim, não interessa se 10 está na frente do 2 e por aí vai. Né? Então, resumindo, queridos, a gente está falando de pegar os 6 números que ele acertou e combiná-los 5 a 5. Faz sentido isso, queridos? De novo, acertar a quina é acertar 5
dos 6 números sorteados. Só que ele já acertou os 6, né? Isso é dito na questão, ó, considerando que ele acertou, ele ganhou a Mega Sena. Ele quer saber quantas quinas ele vai ganhar. Então, ó, desses 6 que a gente sabe que está certo e estão naquele pool ali dele dos 20 números, eu quero pegar 5. Quero pegar 5 certos. Só que lembra que a gente falou, para ele acertar 5, significa que ele necessariamente está errando 1. A gente está botando como condição que dos 20 números ali que ele jogou, ele está errando 1. Galera, qual é o pensamento que você vai ter? Você vai ter, de fato, né, um produto. Pessoal, por que produto? A gente já falou disso antes, mas só para reforçar, né? Eu tenho que acertar 5 e errar 1. Se é errar 1, eu estou ali multiplicando. Tudo bem, queridos? E agora vem o Jump of the Cat, né? O famosíssimo pulo do gato. Cara, ele jogou 20 números. Dos 6 certos, eu já botei ali para combinar. Ele está combinando entre os 5, né? Afinal de contas, a gente está acertando aqui. Agora, o que a gente tem que pensar é, eu tenho que errar 1, né? Eu tenho que pegar um dos errados, digamos assim, dentre todos que ele errou. E aí você se pergunta, putz, mas calma aí, quantos ele errou? Galera, ele ganhou a Mega Sena. Isso já é dito, assim, já é claro pra gente. Ele ganhou a Mega Sena, ponto. Né? Se ele jogou 20 números, quantos números dos 20 jogados ele errou? Né? Quantos números estão errados? 14. Faz sentido ou não, gente? Ele jogou 20, ele ganhou a Mega Sena, então desses 26 estão certos. Logo, 14 estão errados. Tranquilo? Ah, professor, de quantas casinhas? Uma. Ah, professor, por que uma? Ué, galera, a gente não acabou de falar que para acertar a quina, ele tem que ter dos 6 números que foram sorteados, 5. E dos 14 que ele errou, a gente vai botar naquela casinha especificamente que tem que ser a casinha errada. Lembrando de novo, a quina você acerta 5 e erra 1. E é daqui que vai ser a nossa respostinha, queridos. Olha só que beleza, hein? Numeração 6 fatorial, 5 fatorial, 1 fatorial, vezes 14 fatorial, sobre 1 fatorial, 13 fatorial. Suave ou não, queridos? Bem tranquilo, né? 6 fatorial é 6 vezes 5 fatorial, que vai cortar com esse cara, vai sobrar só 6. 14 fatorial é 14 vezes 13 fatorial, corta com 13, vai sobrar só o 14. A gente chega aí a 6 vezes 14, 60 mais 24, 84 prêmios da quina que esse rapazinho aí vai levar. Ou seja, cadê? Ali, letra B. De bom demais estudar matemática, garoto. Isso aí, jovens. Tranquilo, queridos? Questãozinha boa, né? Então, só pra gente entender um pouquinho. De novo, ele jogou 20. Dos 20 ele acertou 6, errou 14. Para acertar aqui, eu tenho que pegar 5 desses 6 que ele acertou, ó. 5 desses 6 que ele acertou e 1 dos 14 que ele errou. 1 dos 14 que ele errou. Por isso a gente montou a combinação. Fechado, queridos? Excelente aula, hein? Curti, hein? Boa participação.